Sincronização iniciada. O sistema de histórias está online. Bem-vindo de volta à sua base de aventuras. Aqui é o Forteller. 91 dias. Esse foi o veredito final. No último episódio, testemunhamos o despertar de Julian Hancock. Ele abriu os olhos neste mundo devastado não como um conquistador, mas como uma sentença de morte pairando sobre sua cabeça. Uma roda de vida quebrada, e um cronômetro regressivo recontando cada segundo até o seu fim. Julian tinha apenas dois objetivos: descobrir como sobreviver a essa contagem regressiva e, acima de tudo, proteger sua irmã mais nova, Helena, a única família que lhe restou. Ele pensou que teria tempo, pensou que teria, pelo menos, uma noite tranquila para entender seus novos poderes e o misterioso anel em seu dedo. Mas em um mundo onde a humanidade vivia cercada por monstros, a segurança é apenas uma ilusão frágil, e essa ilusão está prestes a ser estilhaçada. O predador não esperou o sol nascer, ele já está dentro da casa. Sejam bem-vindos ao capítulo 2, Sede de Sangue na Escuridão. Capítulo 2, Ato 1, O Predador no Santuário. O coração de Julian batia contra as costelas como um pássaro preso. Um ritmo frenético que ecoava em seus ouvidos enquanto ele chutava a porta do quarto de Helena. A cena diante dele era um quadro de horror congelado. A luz da lâmpada da cabeceira estava acesa, lançando sombras longas e distorcidas. No centro do quarto, cercado por cacos de vidro da janela estilhaçada, estava uma figura masculina, jovem e anormalmente musculosa. A criatura segurava o tornozelo de Helena com uma mão que parecia feita de aço. Um som gutural, úmido e confuso, escapava de sua boca, como se ele tivesse esquecido como falar a língua dos homens. Helena encolhera-se contra a cabeceira da cama, pálida como cera. Seus pés tremiam a centímetros do rosto daquele ser. Ela não gritava mais. O terror havia roubado sua voz, deixando apenas um choro silencioso e convulsivo. Julian focou no invasor. O homem tinha cabelos vermelhos emaranhados e roupas civis rasgadas, encharcadas de sangue fresco que não parecia ser dele. Mas foram os olhos que fizeram o sangue de Julian gelar. Eles não tinham íris ou esclera. Eram duas poças de carmesim brilhante, dilatadas e focadas unicamente na jugular de Helena. Vampiro! A palavra escapou dos lábios de Julian. Um sussurro entorpecido. A mente de Julian, treinada por anos de jogos e pela memória teórica do antigo dono do corpo, processou a informação em milissegundos. Ele varreu o quarto com o olhar. A mochila escolar de Helena estava jogada perto da porta. No movimento desesperado, ele agarrou a mochila e arremessou com toda a força contra o rosto da criatura. Os reflexos do vampiro eram sobrenaturais. Antes que a mochila o tocasse, ele a interceptou no ar. Com um único movimento brusco, suas garras rasgaram o tecido reforçado como se fosse papel de seda, espalhando livros e cadernos pelo chão. Foi a fração de segundo que Julian precisava. Ele se lançou para a frente, ignorando o instinto de autopreservação. Agarrou Helena pela cintura e puxou-a com força, arrancando-a do alcance daquelas garras. "Corre!" ele gritou, empurrando-o para o corredor. Mas quando pensavam que estavam livres, Helena soltou um grito agudo. Julian girou a tempo de ver a mão pálida do vampiro fechar-se novamente, desta vez em torno do pé esquerdo dela, puxando-a de volta para a escuridão do quarto como uma âncora. O monstro sorriu, revelando suas presas manchadas de vermelho. "Feche os olhos!" rugiu Julian. Helena obedeceu instantaneamente, confiando cegamente na voz do irmão. Julian avistou a lamparina de cabeceira feita de pedra solar branca. Era um item doméstico barato em Ironhold, usado para iluminação, mas conhecido para liberar uma luz de altíssima temperatura e intensidade se o núcleo fosse rompido. Os ricos desprezavam essas lâmpadas pelo perigo de incêndio, mas ali, naquele momento, era uma arma. Julian agarrou a base da lamparina e, usando o peso do corpo, desceu-a com violência brutal contra o braço estendido do vampiro. Crack! O vidro e a pedra branca estilhaçaram-se no impacto. Uma explosão de luz branca cegante e pura inundou o quarto pequeno, acompanhada por uma onda de calor abrasador. Ah! O vampiro urrou, recuando como se tivesse sido queimado por ácido. O flash repentino sobrecarregou seus olhos sensíveis, adaptados à escuridão, e o calor queimou sua pele pálida. Ele soltou o pé de Helena, levando as mãos ao rosto fumegante.
Julian, que fechara os olhos no último segundo, abriu-os já puxando a irmã. Agora! Vamos! Ele não esperou para ver o dano. Carregou Helena escada acima, tropeçando nos degraus, o cheiro de ozônio e carne queimada impregnando o ar. Ato 2. A defesa do irmão mais velho. Enquanto corriam para o térreo, a mente de Julian trabalhava febrilmente, acessando o banco de dados herdados do antigo dono. Vampiros, criaturas noturnas, fotossensibilidade extrema, caçadores de emboscada. Era por isso que o monstro hesitara antes de entrar no quarto iluminado, e era por isso que a lâmpada funcionara. Mas era uma solução temporária, a dor só o deixara mais furioso. Lá em cima, o som de vidro e madeira sendo destruídos ecoou. O vampiro estava destruindo as luzes do andar superior, e ele estava criando seu ambiente de caça. Julian empurrou Helena para dentro do banheiro no térreo, o único cômodo como uma porta reforçada de metal. Tranque-se aí dentro e não abra por nada, ouviu? Por nada! Helena agarrou a mão da camiseta dele, com os olhos arregalados de pânico. E você, irmão? Julian segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando um sorriso confiante que não sentia. Eu cuido dele. Você esqueceu quem eu sou? O primeiro lugar da academia teórica. Eu sei como lidar com um sanguessuga de baixo nível. Você só vai me atrapalhar se ficar aqui. Helena engoliu o choro, assentiu e fechou a porta. O som da tranca girando foi o som mais solitário que Julian já ouvira. Assim que ficou sozinho na sala escura, a máscara de confiança caiu. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de terror frio e calculado. Julian sabia a verdade. O vampiro era, no mínimo, nível ferro. Isso significava força física 10 vezes superior à de um humano adulto, além do temido poder de sangue. Uma aura de energia que podia formar garras e aumentar a velocidade. Mesmo os caçadores formados morriam para essas coisas. Ele era apenas um garoto doente com 3 pilares de vida restantes e uma faca de cozinha. A probabilidade de vitória é estatisticamente zero. Mas ele tinha algo que o antigo dono do corpo não tinha. A mente de um gamer que enfrentara chefes impossíveis milhares de vezes. E mais importante, ele tinha Helena atrás daquela porta. Ele correu para a cozinha, tateando no escuro até seus dedos fecharem no cabo frio da faca de corte de carne. Fraquezas, fraquezas. Luz forte apenas incomoda. O que o mata é o divisor séptico. Uma toxina extraída de plantas raras que dissolve o poder de sangue e necrosa a carne do vampiro. Vendida em farmácias usadas por caçadores profissionais. Julian checou os bolsos. Vazio. Sua conta bancária tinha misérias. Ele não tinha divisor séptico. Ele tinha uma faca de aço comum e um corpo moribundo. O anel de bioidentidade vibrou novamente. Julian entendeu imediatamente, sussurrando. Alô? Emergência? Aqui é o caçador Silas. Recebi seu sinal de socorro via rede do coração. A voz do outro lado era jovem, mas calma e profissional. Qual a situação? Vampiro, nível ferro, dentro da minha casa, setor 7D, 101. Julian falou rápido, os olhos fixos na escada. Estou com uma civil protegida. O estrondo veio do teto acima dele. O gesso rachou e a poeira caiu sobre sua cabeça. Estou a caminho, mantenha ali. A voz de Silas foi cortada por um baque surdo. Uma sombra pesada saltou do guarda-corpo do segundo andar e aterrissou na sala de estar, levantando-se em uma nuvem de poeiras e detritos. Chegue logo! Julian desligou e jogou o anel no sofá para não fazer barulho. No meio da nuvem de poeiras, 2 pontos vermelhos brilhavam. Bang, bang, bang. Passos pesados. O vampiro caminhava em direção a ele, ignorando a luz fraca da rua que entrava pela janela. Julian apertou o cabo da faca até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele conseguia ver a criatura agora, veias pulsando sobre a pele pálida, uma aura carmesim fraca começando a envolver seu corpo. O poder de sangue estava ativo. O vampiro parou. Ele inclinou a cabeça, farejando o ar profundamente. Seus olhos vermelhos desviaram-se de Julian e focaram na porta do banheiro. Ele sentiu o cheiro, o sangue jovem, o sangue doce, a presa favorita. Estava logo ali, atrás de uma fina folha de metal. Um fio de saliva espessa escorreu da boca do monstro, pingando no chão. Ele rosnou, um som de fome pura. Ignorou Julian completamente, virando-se para arrombar a porta do banheiro. O medo de Julian evaporou, substituído por uma fúria fria. Ei, seu merda! Julian gritou saindo das sombras. Esqueceu de mim? Com um movimento fluido, ele arremessou a faca de cozinha, mirando as costas expostas do monstro. E assim chega ao fim o capítulo 2 de Monster Paradise, Sede de Sangue. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu mudei um pouco o ritmo aqui das narrativas. Eu estou avaliando aqui em deixar um database aqui dos nomes alterados, tá bom?
porque até às vezes pra mim é um pouco confuso, pra falar a verdade, mas eu acho que funciona bem legal, eu acho que a dinâmica tá bacana, tá bom? E é isso, pessoal.